Estamos lendo na liturgia da palavra durante esses dias o texto do capítulo 5 do Evangelho de São Mateus. E durante alguns outros seguintes domingos, nós vamos continuando a leitura do chamado Grande Sermão da Montanha, que vai até o capítulo 7 de Mateus. Hoje Jesus nos indica mais uma vez um programa de vida. Você que participa da nossa comunidade, das celebrações, nós estamos hoje no 40 dias do ano novo 2014. Este ano já falamos sobre tantos projetos de vida, já propomos tantos projetos. E o que nós aproveitamos de tudo isso? Às vezes nós vamos à igreja, irmãos, só para esquentar o banco e voltamos para casa do mesmo jeito, ou talvez pior, porque aquele que não ouve a palavra ainda tem a desculpa por não tê-la ouvido, mas aquele que está conosco, que ouve a palavra e não toma uma decisão progressiva na sua vida, certamente é mais penoso e complicado. Jesus reúne-se com os seus discípulos, olha certamente para eles e dá para eles mais um programa de vida. Mas um programa não complicado, teórico. Não era a leitura de grandes livros do Talmud judaico, que era a sabedoria rabínica daquele tempo. Jesus dá para eles a sabedoria comum, popular. A sabedoria que aqueles homens pescadores entendiam, sabiam, compreendiam. Jesus olha para ele e diz: olha, vocês são o sal da terra. Coisa simples, modesta, pequena, nada complicado. Aqueles homens pescadores entendiam a sabedoria, a filosofia do sal. Eles eram pescadores. O peixe se deteriorava facilmente, então aquele peixe deveria ser conservado no sal, para que nos dias difíceis da pesca, eles pudessem ter o peixe fresco, embora salgado. Hoje, irmãos, nós precisamos de homens e mulheres saborosos diante de Deus e do mundo. A terra jaz, como diz o profeta Isaías, na escuridão. E ela necessita de homens, mulheres, de pessoas que sejam saborosas, agradáveis. A nossa função no mundo é de salgar o mundo, dar tempero. O sal é o tempero da nossa vida. E esse sal que nós estamos precisando hoje, no mundo e na comunidade. Pessoas saborosas, pessoas que apreciam a alegria de uma alimentação pura, como é a proposta da palavra de Deus. A terra jaz na escuridão, porque faltam pessoas saborosas para cuidar deste mundo que caminha em trevas, infelizmente. Aí Jesus também diz para eles o segundo conselho: olha, vocês são a luz do mundo. Nada também complicado, nada teórico, simples. A luz era necessária. A luz é necessária para nós. É emergência
de um mundo novo. O primeiro ato criador de Deus foi a luz. Haja luz. E a luz foi feita. Aquele primeiro ato lá em Gênesis, onde Deus cria os lumieiro, como que chama, gente? Os luzeiros. Dali nasceram todas essas maravilhas que nós temos: a lua, o sol, os astros, os planetas. Que beleza! É a luz. O mundo hoje precisa de pessoas iluminadas, pessoas que iluminem, pessoas que criem harmonia no universo. E quem cria harmonia no universo é a luz. Faltando luz, só existe trevas na nossa vida. Como é ruim, como é difícil uma vida escurecida, uma vida sem luz. E a nossa missão, a nossa função é de iluminar as pessoas. Você encontra a pessoa e ela é o farol que ilumina a vida das pessoas. E hoje nós precisamos de gente que sejam faróis, que iluminem a vida das pessoas, irmãos. Iluminar a vida da sua família, que às vezes jaz na treva. Iluminar um mundo que jaz na escuridão. Iluminar a comunidade quando ela vive na escuridão por falta de discernimento. Mal comparando, esses dias eu estou comparando os cristãos com uma fase da lua, que se parece com as fases da lua. Você que está aqui, nós estamos em que fase de lua hoje? Alguém sabe? Nós não temos mais nem relação com a fase de lua, não é mesmo? Nós estamos vivendo em que fase de lua hoje? Nós estamos na crescente. Você sair da igreja daqui um pouquinho, você já pode vê-la. Crescente. Essa é a fase da lua, nós estamos vendo esse período. Mas tem muitos cristãos, irmãos, que parece quarto minguante. Você já viu o quarto minguante? Ninguém vê. A lua existe, mas o sol não consegue iluminá-la. Não consegue iluminá-la. É uma vida minguada. É uma vida que ao invés de crescer e subir, é uma vida que sempre decresce e desce. Ao pouco a pouco nós vamos abandonando, irmãos, o nosso primeiro amor, nosso primeiro ardor, da oração, da vida comunitária. A comunidade não é mais aquela expressão calorosa, gostosa. Nós vamos minguando na vida, irmãos. E o sol divino não consegue iluminar a nossa vida. Nós vamos perdendo e nós vamos ficando minguados na vida. A maioria dos católicos estão na fase do quarto minguante, estão escurecidos. A luz de Deus não toca mais a sua vida. Há uma escuridão profunda na nossa espiritualidade, há uma escuridão profunda na nossa comunidade, há uma escuridão profunda na nossa sociedade. Mas tem cristãos também que se parecem com a lua nova. A lua nova é aquela pequena lua que a gente não vê também. São duas fases complicadas. É a fase quando a luz do sol não reflete mais sobre ela. Parece que a relação entre terra e sol, a lua ali no meio, não é mais iluminada. Quantos cristãos são assim? Igual lua nova. Deus não ilumina mais a sua vida. Perdeu a alegria de viver, perdeu a alegria da oração. Coloca à parte a sua vida de oração e vai deixando isso devagarinho, como a fase da lua. Não se deixa mais se iluminar.
e não procura iluminação. Nem se deixa iluminar, nem tampouco se ilumina. É um buraco negro de escuridão na vida. Você o procura e ele ou ela não tem nada para oferecer. Esta é a lua nova da maioria dos cristãos, que vivem buscando novidades, sempre novidades, e quando aparece uma novidade aqui e acolá, ele já está lá, porque ele é a lua nova. É só aparecer um padre que faz isso, faz aquilo, aparece uma novena, não sei de quê, o cara está lá fazendo aquilo. Ele vive um desassossego na vida espiritual. Ele não sabe mais a quem recorrer, porque ele só procura novidades. Ele se deixa levar facilmente por tudo e por todos. É só aparecer um problema, ele mistura as coisas, ele vai na umbanda, vai na macumba, ele faz saravá, ele faz promessa, ele vai na igreja, manda rezar missa, se apega às almas do purgatório, ele faz novena, ele faz um monte de coisa, mas ele continua simplesmente uma lua nova. Ninguém vê. Existe também os católicos quarto crescente. Esse já começa a aparecer um naco de luz. Parece como a fase da lua que estamos vivendo hoje. Ele já começa a se esforçar. Já é um esforço diferente. A luz do sol já está batendo mais na sua lua, na sua vida. Ele começa a tomar corpo. Ele começa a tomar posição. Ele começa a viver desarmado. Ele já começa a se preocupar com a harmonia. Ele supera os obstáculos. Ele começa a crescer na fé. E começa a ser um católico amadurecido. Porque a fase do quarto crescente é assim. A lua começa a crescer para que cheguemos na quarta fase da lua, a lua cheia. Esse é católico bom, irmãos. A lua cheia, iluminado, pleno do Cristo, repleto do Cristo. Católico, lua cheia, é um farol para todos. A gente se aproxima dele, ele faísca luzes, porque ele tem sabedoria. Ele aprendeu a ser um homem, uma pessoa iluminada. Ele reflete o máximo da luz de Deus. A lua cheia foi a única lua que viu ressuscitado, irmãos. As outras fases da lua não viram o ressuscitado. O cristão lua cheia é a pessoa iluminada, cheia, repleta de Deus. O cristão lua cheia é aquele que entende que a vida cristã só dura 7 dias, como a fase da lua. E ele sabe que em cada 7 dias ele necessita voltar para abastecer a sua vida espiritual. Para quando você vê católico que falta 7 dias na missa, 14 dias, 2 semanas, 3 semanas, o que você vai pensar dele? O que ele vai ter para oferecer, irmãos? Se a própria natureza, o próprio mundo, a própria cosmologia vai dizendo que a lua vai se mudando a cada 7 dias. E nós precisamos entender essas coisas básicas da vida. Por isso que Jesus fala para eles: olha, vocês são o sal da terra e a luz do mundo. O mundo necessita de pessoas saborosas, e o mundo necessita de pessoas luminosas. A família do mesmo jeito, a comunidade do mesmo jeito. Enfim, querido irmão, você que está aqui hoje na Assembleia, que tipo de lua você reflete? Você é um quarto minguante?
Você é uma lua nova? Você é um quarto crescente? Ou você é uma lua cheia? Pensemos. Crê em Deus.